Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Temporal Coach Game, o seu canal do videogame retrô dos seus assuntos atuais. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos estar aí dando continuidade à série de vídeos sobre os consoles da primeira geração. Nos primeiros vídeos falamos sobre o ColecoVision, e depois o Atari. Hoje vamos falar sobre o Telstar, aí o console. Para que vocês possam conhecer então esse outro console aí da primeira geração de consoles. Lembrando que a geração de consoles nós estamos abordando aqui em questão baseando pelo nome das empresas mais famosas naquele tempo, e que tiveram um grande impacto de lançamento, seguido uma da outra em questão. A gente sabe que a primeira geração de consoles teve uma variação muito grande de consoles, e a gente está falando aí tratando desses consoles aí, em questão de lançamento, O nosso terceiro console aí, então, é o Telstar, Mas antes de, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, para que então possamos trazer mais vídeos legais como esse, Como eu disse, trazer vídeos como esse aí falando sobre a primeira geração de consoles é muito raro a gente ver, E a gente traz, obviamente, aqui com as condições, que temos aqui para trazer para vocês, para justamente tirar um pouco de curiosidade. Às vezes não é aquele vídeo completo com muitas coisas ou informações em questão, mas já traz ali, já tira um pouco da curiosidade, que muitos têm em questão, sobre essa primeira geração de consoles, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o Telstar aí, Então a série Telstar é uma série de clone do Pong, lançadas pela Coleco. O console fez muito sucesso por causa de seus baixos preços, custava cerca de $50 em média, Então, o Coleco, a fabricante é a Coleco, e o videogame é o Telstar, É um tipo de console, primeira geração, como vocês estão vendo aí. Lançamento, Tá aí o lançamento, data de 1976, Colocando ele então como aí o nosso terceiro console dentro daquele universo, das grandes fabricantes aí em questão, Lembrando que a gente está considerando aqui clones ou outras questões do tipo, sim, Nós estamos colocando aquelas mais relevantes em questão do tipo. Então é o nosso terceiro console aí em questão, O Telstar, E lembrando que também as informações que eu trago para vocês aqui são informações tiradas de fontes abertas, Mas como a gente sempre fala, às vezes a pessoa não tem um tempo de ficar pesquisando. Então o canal se predispõe aqui para trazer para vocês aí essas informações legais, Então vamos dar continuidade, Então, o Coleco Telstar foi um console básico, se comparado aos seus concorrentes da época. Porém, seu chip General Instruments AY38500 era o mesmo de muitos modelos posteriores. Na verdade, essa simplicidade foi um grande golpe de marketing, pois versões com o mesmo chip foram lançadas, posteriormente, com grandes melhoras, o que fez o console vender mais. Isso é bem interessante porque o Telstar, ao ser feito, a Coleco então ela fez a solicitação desses chips, para poder fazer ele, e ela recebeu todo o pacote, em questão. Uma coisa bem interessante é que, sendo o primeiro console a usar o novo chip, CPU General Instruments, o AY38500, o Coleco Telstar, aqui está falando o modelo, que é o modelo 6040, foi alimentado por uma bateria de 9 volts, O alto-falante foi colocado no canto superior esquerdo da máquina. No centro da máquina havia uma área de configurações onde o usuário poderia desligar o sistema e alterar a dificuldade do jogo, do iniciante ao intermediário ou profissional. Também era possível escolher o jogo para se jogar nesta área, Então, lembrando aqui, pessoal, que a gente trata o console num todo, É o Telstar. Aí, independente da versão, o modelo dele, aí a gente não tem tanto assim, por exemplo, informações geral para falar. Mas é importante você saber então que o Telstar, ele foi o primeiro console a usar um novo chip, uma CPU, É algo bem interessante que a partir dele a gente já começa a caminhar para aquilo que vai ser muito padrão, ali com o início da segunda geração por diante, E
que se perpetua até hoje, que é o uso de chips dedicados para diferentes tarefas em questão, né, aí do console, né. O sistema simples do console suportava apenas 3 jogos: Rocking, Handball e Tênis, com 3 interruptores com opções que controlam a dificuldade. De iniciante a Expert, onde a dificuldade baixa tinha a bola em baixa velocidade, em grandes raquetes. A dificuldade Expert possuía bola rápida e raquetes pequenas. Esse sistema de seleção de dificuldade tornava o Telstar bastante diferente dos outros sistemas de Pong, que possuem definições individuais. No entanto, essas características eram estranhas, já que o chip da General Instrument, o Y38500, eram capazes de armazenar um número maior de jogos. Mas vale ressaltar que o Telstar foi apenas um modelo de baixo alcance de todos os produtos com melhores características que estavam por vir da linha Coleco. Então o chip suportava mais de 6 jogos, né? O chip suportava mais de 3 jogos, né? Podendo suportar ali até o dobro disso, mas a Coleco achou por interessante lançar apenas 3 jogos, e já era mais que suficiente para atender ali ao baixo custo, né, que ele poderia apresentar e para o público ao qual ele estava voltado em questão, né? O Y38500 foi o primeiro circuito integrado desenvolvido para o mercado de videogames. Foi projetado para usar um modulador de sinal de vídeo RF e ser conectado em televisores domésticos. Era preciso apenas a adição de alguns componentes eletrônicos para ter um sistema de videogame completo, reduzindo bastante o custo de produção dos aparelhos com esse CL. Embora fosse capaz de armazenar 6 jogos, somente 3 estavam disponíveis no Telstar. Como eu disse para vocês, então, né, aí tá vendo aí o chip, né, a CPU, então, ele poderia trabalhar com até o dobro de jogos foi apresentado, né? Foram 3 jogos, mas poderia trabalhar com 6 jogos. E é muito interessante também que, quando eu disse lá atrás, o chip AY38500, então ele é o primeiro circuito integrado desenvolvido para o mercado de videogames. Isso é muito interessante, porque, como eu disse, né, é a partir daqui então que a gente imagina, dentro dessa perspectiva do Telstar, né, da Coleco, é que começa então a desenvolver uma lógica interessante, é que videogame precisa sim de ter maior variação de jogos, né? Precisa de ter uma lógica um pouco mais, digamos, aprimorada, né? E também precisa de ter algo dedicado para diferentes funções. Isso é interessante, porque aqui você já vê, na década de 70, a gente já começa a ter essa ideia então do que hoje já é padrão normal, né? A cada lançamento de novos consoles, né? Onde cada console tem um tipo de chip diferente para determinado tipo de função, né? Como nós conhecemos, né? A gente conhece aí, por exemplo, os consoles, né? Conhecidos pela sua CPU, pela GPU, né? Então, da onde vem isso? Desde a década de 70. Então, a gente já começa então já a implantar essa ideia, né? Então, o Telstar, então, nesse resumo aqui, né? Foi o primeiro videogame a usar um chip integrado, né, e o primeiro clone de Pong lançado pela Coleco em 1976, né? Assim como o Pong, era possível jogar tênis no Telstar, porém o console da Coleco possui um custo bem menor de produção e um preço final mais atraente para os consumidores, custando apenas $50, né? Então, ou seja, o primeiro Pong da Coleco, né, o primeiro Pong da Coleco foi projetado para o Telstar. O Pong já existia, mas a Coleco desenvolveu seu Pong para o Telstar também, em questão. Cada geração a gente tem um videogame que é muito marcado ali pela a questão, né, do hardware, né, e da novidade que ele traz, né. Então, nessa primeira geração de consoles aqui, o Coleco Telstar ele é muito marcante por causa disso, né, por causa do chip dedicado, né, um sistema integrado, né, uma variação boa de jogos, né, e também por assim ser barato, né? Ou seja, acessível, né? Custando cerca de $50, né? Então, assim, muito interessante para quem queria ter aí um sistema desse em casa, né? E aí, em questão, ter acesso aí aos jogos em questão, né? Então, muito legal essa proposta. A Coleco foi bastante inteligente, né? Ao fazer a compra desses chips, a produzir grande quantidade do Telstar, né, e ainda sair na frente das concorrentes que não tinha condição de lançar a mesma quantidade que ela, porque ela já tinha recebido todas as suas encomendas, né, de chips,
E e tinha ainda, vamos dizer assim, recursos ainda para fabricar mais em questão do tipo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, conhecendo aí o nosso terceiro console aí, né? Da primeira geração de consoles, né? O Coleco Telstar, né? Então espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos vamos falar, né? Dos outros videogames restantes, né? E aí, para podermos fechar então aí a nossa primeira geração de consoles, né, e damos início aí à segunda geração de console, né. No mais, peço que vocês aí se inscrevam no canal, deixem seu like, né. Os vídeos são simples, porém, é como eu disse para vocês, né. O legal é trazer para vocês a informação, a gente pega de fonte aberta, né, mas pelo menos você aí clica no vídeo, assiste, né, e mata com sua curiosidade aí, né, sobre a primeira geração de consoles. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!